Vamos lá, bom dia? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, pelo que nós estávamos discutindo aqui, a gente vai começar procedimentos especiais na aula de hoje e vamos começar dentro dos procedimentos especiais para falar de possessória. Qual a chance de cair uma possessória na prova? Vou falar, chance boa. É uma chance boa por alguns motivos. Estou abrindo aqui o meu. Pronto. A possessória é uma ação boa para cair na segunda fase. Primeiro porque nós temos muito. Segundo que, como boa parte de todo o código, ela também sofreu as suas alteraçõezinhas com o CPC, né? CPC 2015. Então nós vamos falar um pouquinho de possessória até eu chegar no material, ainda vai caminhar um pouquinho. Vamos comigo aqui no quadro, deixa eu ajustando para vocês. Toda vez que eu faço isso, eu passo aqui e falo, nossa, como a gente já falou de bastante assunto e tema, isso e aquilo, e problemáticas e assim por diante. Acabamos a aula passada falando de astrente, falando de fixação de multa e o cuidado que vocês têm que ter na fixação da multa. E hoje a gente já entra propriamente na ação, nos procedimentos especiais na ação possessória. E para começar um pouquinho essa ideia de ação possessória, a gente precisa ter alguns conceitos muito bem definidos de direito material para poder aplicar na prática. Porque é isso que ele vai trazer na nossa prova. Então, não só com um olhar atento a partir do 554, aqui, isso, agora vai. Artigo 554, CPC. Não vou nem falar novo CPC, né? Porque depois de um tempinho ele já fica velho, né? Só tem esse, então. A partir do 554 a gente começa a falar da nossa ação possessória. E o primeiro ponto para destacar, e que vai fazer a diferença para a gente, é essa noção de possuidor. Aquele que irá dispor fisicamente da coisa, ainda que sem intenção de dono, né? Adoção do Código Civil. E essa ideia de possuidor, ela se estende para muito além da ideia simplesmente daquele que exerce a posse direta e desconhece melhor possuidor que ele, com a intenção de dono. Aquela ação possessória daquele cara que tipicamente, depois de preenchidos os requisitos da uso capião, que é o próximo tema que a gente tem que tratar aqui em sentença cível, preenchidos os requisitos da uso capião, ingressará com a ação declaratória, no tocante ao reconhecimento, né, a declaração de propriedade. Então, não é só esse possuidor que tem direito. A noção de possuidor como disposição física da coisa, a gente vai acrescer aí o locatário, a gente vai acrescer todas aquelas hipóteses de direitos reais que podem vir a ser embaraçadas pelo possuidor indireto. Então, mesmo havendo desdobro de posse entre possuidor direto, aquele que tem a coisa à sua disposição, e o possuidor indireto, nós também teremos ações possessórias, quando não observados os direitos que cabem a cada um deles, ok? Então não é só aquele possuidor, porque normalmente a gente fala em possessório, a gente já pensa naquele possuidor que está ali, não tem título, e vai entrar com a ação de uso capião daqui a alguns anos e tal, mas não. A ideia de possuidor pode ser aquele que tem a posse direta ou posse indireta, que permite a disposição da tutela possessória. E a detenção é aquele que tem a coisa em razão de um vínculo, de uma subordinação, de um reconhecimento de melhor posse, ou melhor, de reconhecimento de única posse, que impõe ao detentor
os atos de realização sobre a coisa. Ele determina, ele orienta, ele indica como deve ser feito, sem a livre disposição daquele que ali está. Caso clássico do caseiro, né? Quem é o caseiro? O caseiro é aquele que durante a semana detona geral, festinha na sua casa, arrepia, dorme na sua cama e no final de semana tem que fazer o possível para deixar aquilo em ordem. Mas durante a semana ninguém é de ninguém naquela casa, né? O importante é aquilo que eu sempre falo, o importante não é o que acontece, é o que você sabe, né? Por isso que eu falo muito preocupado com vocês, eu fico preocupado com vocês. No relacionamento, não façam surpresas, né? Imagina, liga antes, fala que tá chegando, manda um WhatsApp, né? Se nenhum colega meu derrubar o WhatsApp, você liga no WhatsApp. Liga lá e fala, ó, tô chegando, meu bem. Ela fala, pode ser daqui a meia hora? Você fala, pode. Então, não chegue antes, não surpreenda para não ser surpreendido. Eu acho que essa é uma súmula excelente para a manutenção de um bom relacionamento. Mulher tem essa coisa, né, de querer surpreender. Você quer agradar o homem? Não surpreenda. Não surpreenda é muito difícil. Tá bom, então não mexe no celular dele, vamos combinar assim? Deixa os grupos do WhatsApp em paz e a vida vai ser muito mais sossegada, vai ser muito melhor. Tá bom? Vamos lá. Dentro dessa noção, quais foram as notas que eu indiquei para vocês aqui? Primeira delas. Não caberá ação possessória em nome próprio. O detentor não pode promover ação possessória em nome próprio. Ah, mas isso significa que ele pode, em nome do proprietário, como um gestor, diante da necessidade, do proprietário, possuidor? Opa, aí a coisa fica legal. Acho que sim, né? Acho que a gente pode colocar que sim. Ele não pode mover ação possessória em nome próprio, porque ele reconhece a ausência de condição de possuidor, certo? Não possuidor, não posse, mas poderia em nome do real possuidor. E a segunda questão, enunciado 493 da 5ª Jornada de Direito Civil, o exercício da autotutela do bem em seu poder. Então, pode o detentor defender, a posse do possuidor no exercício da autotutela. Tá bom? Legal. Aqui a gente tem umas diferenças interessantes. Sempre há uma indicação na doutrina de algumas ações que se mostram, no mínimo, próximas das ações possessórias, mas que devem ser realmente identificadas para fins de julgamento, para fins de identificação da ação. Ação de missão da posse, ou seja, ela é fundada na propriedade. O grande detalhe da ação de missão da posse é a condição, juízo petitório no tocante à propriedade. Por que a propriedade? Porque o autor dessa ação nunca teve posse. O que ele tem é propriedade. Exemplo, ele arrematou um determinado bem em leilão. Ele nunca foi possuidor. Ele nunca teve a coisa à sua disposição. Mas ele é reconhecido proprietário. Ele tem a ação possessória? Não, ele não tem. Ele tem ação de missão e missão de posse. Tem um probleminha que eu vou passar ele agora, assim, pelo menos a situação, para a gente trabalhar mais para frente. Qual é o problema que pode surgir na nossa prova? Olha que interessante. A pessoa escolheu um mau profissional. Um advogado que desconhece direitos reais / processo civil, né? Que essa é a minha relação aqui. E ele diz o seguinte, olha, eu sou proprietário e não tenho posse. Ah, você não tem posse, então você quer posse, quero posse. Então eu vou entrar com uma ação possessória. Ele nunca teve posse.
e você está indicando a ele a necessidade de uma ação possessória para alguém que nunca teve posse. Bem, diante disso, sendo vedada a discussão quanto a domínio numa ação possessória, possivelmente, né, essa ação vai ser julgada improcedente. Deveria, né? Deveria ser julgada improcedente. Legal. Aí ele aprende, depois da sentença, depois do acórdão, depois do julgamento do recurso especial, que ele deveria ter entrado com uma ação de emissão da posse. Durante todo este período em que correu a ação possessória, e correu de maneira equivocada, será que quando ele ingressar com a ação de emissão, poderia o demandado alegar uso capião como defesa, dependendo do curso, do lapso temporal transcorrido? Essa é uma questão interessante, a gente vai falar um pouquinho dela. Por quê? Porque ele entrou com a ação errada e demorou muitos anos para ele entender que aquela ação estava errada. E aí, como é que a gente faz para resolver esse problema? Tá bom? Então, essa é uma primeira situação importante. Uma segunda anotação que merece destaque aqui para a gente é a posse decorrente de cláusula contratual. Isso aqui é legal. Pode ser que as partes estabeleçam que a posse se inicia e transfere ao comprador no momento em que ocorre o ajuste final à assinatura de uma compra e venda. Nesse momento, eu tenho a posse sendo transferida automaticamente neste momento da assinatura do contrato em razão de uma previsão contratual. Se eu tenho a transferência da posse no momento do contrato, havendo um terceiro naquele imóvel, o que haverá em favor do proprietário, agora novo proprietário, comprador? Opa, eu tenho posse decorrente de cláusula contratual? Isso. Então quer dizer que eu estou efetivamente transferindo posse? Alberto, estou transferindo posse. Ótimo. Então, se ele chegar lá e tiver qualquer embaraço na entrada para o exercício do seu direito, ele terá ação possessória? Esse cara terá. Essa aqui é um dado importante. Isso pode ser alegado no nosso probleminha em tese de defesa. Imaginem, o nosso probleminha traz a seguinte situação. Fulano de tal adquiriu o imóvel tal do ciclano, com previsão expressa na avença entre eles, por escritura pública, que havia transferência, ocorreria a transferência da posse por cláusula contratual no momento da compra e venda. Opa, então quer dizer que ele está dando que a posse decorre de uma cláusula contratual? Isso. Chegando lá, tinha alguém no imóvel, o comprador ingressa com ação possessória. Em defesa, o réu diz que nunca houve posse, por isso, por aquilo. Eu não sei o que vocês vão julgar, porque eu não sei quais são os demais dados do problema. Mas para a gente ir construindo, né? E construindo aos poucos isso, eu já adianto. Diante dessa situação, a ação possessória era o remédio jurídico-processual adequado, tá bom? Essa tese deveria ser afastada por vocês. Previsão expressa de cláusula contratual no tocante à transferência da posse autoriza a ação possessória. Previsão expressa de cláusula contratual de transferência da posse autoriza a ação possessória. Legal? Autoriza a ação possessória. Autoriza. Cláusula expressa, autoriza. Segundo ponto. Segunda das ações. A ação de enunciação de obra nova. Impedir a construção de uma obra nova. Enunciação de obra nova. Impedir a construção de obra nova. Bom, o que objetiva a ação de enunciação de obra nova? A gente tem que entender que a noção de obra nova é a noção de construção de algo até então inexistente. E essa ideia de obra, então obra nova, é aquela em que você tem uma transformação
física. Por que eu digo transformação física? Porque essa ação que obsta a impedir a construção, ou você vai impedir porque está desrespeitando um direito de vizinhança, ou porque está não observando uma regra da municipalidade. Então, você vai ingressar com a ação para que não ocorra, para que venha a embaraçar a realização da obra pretendida. Só que eu ingresso com essa ação a partir do momento em que eu tenho essa transformação física, essa transformação exterior. O que eu quero dizer com isso? A ação de enunciação de obra nova, ela não se presta a obstar algo que sequer se iniciou. Como assim, Alberto? Simples. A pessoa adquiriu o terreno. Seu vizinho. Ali nós só temos casas. Só pode ter casas. Aí você está ali na rua. Vocês têm cachorro? Tem cachorro? Mora em apartamento e tem cachorro. Eu acho incrível isso. Incrível. Né? Por exemplo, às vezes eu venho dar aula cedo aqui, né? Bem cedo no Damásio. Aí eu saio de casa, vou andando, vejo aquelas pessoas assim, 6:30 da manhã, frio, chovendo, ele ali com o cachorro. Eu juro que dá vontade de dar uma buzinada e falar, velho, tamo junto, cara, você precisa ter muita coragem. Eu não faria isso, mas você precisa ter muita coragem. Então é muito amor. E aí você tá ali andando com o cachorrinho, terreno vazio do lado, e tem um vizinho ali, olha, comprou esse terreno? Comprei. Você está pensando em construir uma casa? Não, um arranha-céu. Vou botar um prédio de 200 andares aqui. Não, mas não pode, aqui só pode ter casa. Ter casa e, se tudo correr bem, casa com cachorro. A gente ama cachorro aqui no bairro. Todo mundo de sacolinha, né, na mão, para limpar o cachorro. Aqui o negócio é casa e cachorro. Não, eu vou botar um prédio aqui, de 200 andares. Não, mas não pode ter. Não, mas eu não te perguntei, continua passeando aí com o seu cachorro. Como é que chama ele? Bilu Bilu? Au Au? Como é que chama isso? Vai embora, querido. Aí, em razão disso, ele pode entrar com uma ação de enunciação de obra nova? O vizinho anunciou, vai botar um prédio de 200 andares ali. Ele pode ingressar com uma ação de enunciação de obra nova? Para impedir a construção de uma obra nova? Eu sei que de maneira contagiante vocês falaram, não, então não pode. Por que não pode? Porque não houve nenhum ato de exteriorização daquela vontade. E quando eu digo nenhum ato de exteriorização, nós não temos nem projeto, nós não temos autorização e licença na prefeitura, nós não temos nada. E ainda que tivesse um projeto, não houve ainda a exteriorização de atos que pudessem indicar ação de enunciação de obra nova. Autorização, né, do projeto. Temos um projeto já, aprovado. Isso é o suficiente? Ainda não é o suficiente. Não, Alberto, mas espera aí, começou a chegar caminhão de areia, começou a chegar cimento, bloco, aqueles ferros para as vigas, para a construção, para a fundação. Opa, espera aí eu comecei a ter exteriorização. A partir desse momento, a ação de enunciação de obra nova se mostra, sim, permitida. Ok? A partir desse momento, ela começa a ser devida. E quando ela acaba? Quando não mais poderá ser utilizada? Quando a obra em si encontra-se encerrada, ainda que pequenos reparos se mostrem necessários. Então, não caberá mais ação de enunciação de obra nova quando encerrada a obra, ainda que alguns reparos, alguns ajustes devam ser feitos. Aí nessa hipótese eu tenho ação demolitória e tal, mas a ação de enunciação, impedir a construção, já não se mostra mais possível porque a construção já foi feita. Então, se eu tenho... e é muito comum, né? Os prédios eles sobem muito rápidos, assim, as lajes, muito rápido. Então, talvez em alguns meses a gente já tem a subida do prédio. 3, 4 meses e já subiu o prédio. Dali para frente, eles vão passando cano, eles vão pintando a grade do terraço, tudo isso já não autoriza mais a ação de enunciação de obra nova, porque a obra em si já foi construída, ela já foi, o seu corpo material
já foi concretizado. Ok? Bem, não, Alberto, você já está falando dessas ações todas? Não, eu só estou dando pinceladas para diferenciar ela da ação possessória. Tá? Para a gente saber quando nós estamos diante de uma situação ou de outra. Não estamos aqui esgotando enunciação de obra nova, embargos de terceiro. Essa não é a ideia. Essa não é a ideia. Pontos ainda vão ser tratados, inclusive, em aulas próprias. Exemplo, embargos de terceiro, pela importância dos embargos de terceiro. Né? Que é a terceira situação aqui. Embargos de terceiro. Recuperação de coisa objeto de constrição judicial. Bom, nos embargos de terceiro, aí muda um pouquinho a situação. O ato de constrição, o ato de embaraço ao exercício da posse, decorre de uma ordem judicial. Uma ordem judicial de apreensão, de sequestro, de penhora. Apreensão, sequestro, penhora, arresto, não é? Então, são ordens judiciais que embaraçam o exercício da posse. Ordens judiciais que embaraçam o exercício da posse, estabelecendo o Código de Processo Civil como remédio jurídico adequado à ação de embargos de terceiro. Tem por objetivo exatamente eliminar, cancelar aquela constrição. Vou dar só um exemplo aqui de embargos de terceiro. Chamou atenção uma vez. Seguinte, o caso era processo em fase de execução, eu era o juiz do processo na fase de execução. Cheguei na vara, o processo estava na fase de execução. E houve solicitação de bloqueio de um veículo, de um carro. O carro estava no nome do executado. Defiro o pedido de bloqueio, noticiando ao Detran, para devida anotação de bloqueio judicial, espécie-se mandado de penhora. Não acharam o carro e tal. Aí um belo dia entrou, dias depois, embargos de terceiro. Era uma mulher. Eu tinha um executado. E entrou uma mulher dizendo o seguinte, olha, o carro é meu. O carro não é do executado. Houve uma ordem de bloqueio que embaraça o exercício da posse, porque eu passo a não dispor, né? Tenho dificuldade para fins de alienação do carro. E requer o cancelamento da constrição. Então, o nome do réu era X e eu tenho embargos de terceiro apresentado por uma mulher, sobrenomes distintos e assim por diante. Falei, bom, vamos então ouvir o exequente, que nos embargos de terceiro, como beneficiário da ordem, é ele que figura no polo passivo. Exequente, e aí, meu velho, como é que estamos? Está dizendo que é dela. Bem imóvel tem a sua transferência, o ato de concretização da propriedade, da aquisição da propriedade, de um bem imóvel ocorre com a mera tradição, o carro aparentemente foi entregue, desembolso do valor, em data anterior ao bloqueio, conforme súmula do STJ, eu presumo a boa-fé dele, quando ocorreu a transferência antes do registro da penhora, né? E aí, como é que ficamos? E aí, o exequente veio falar nos autos. Vocês têm Facebook, gente? Facebook é tudo na vida, né? As pessoas, elas se atrapalham, elas se expõem, elas fazem papel de ridículas, tudo. E aí, vem o exequente, cópia do Facebook, dizendo, ó, seguinte, é flagrante a litigância de má-fé e a tentativa de fraude no processo, em fase de execução. Falei, como? Juntou no Facebook, ó, fulana de tal, em relacionamento sério. Com quem? Com o executado. Trocas de postagens do tipo, hahaha, antes era você que me pegava em casa, agora sou eu, hahaha, aqui o carro é nosso. Falei, olha que coisa. E aí? E aí que, no final, julguei improcedente os embargos, condenei litigância de má-fé, Mas,
o exemplo, ele, pelo menos até a página 2, fica bonito para distinguir os embargos de terceiro da ação possessória. Porque se eu tenho a atuação do indivíduo neste embaraço do exercício da posse, nos embargos de terceiro, o embaraço no exercício decorre de uma constrição judicial, feita em um processo. Quando a ação que acaba por limitar a atuação e o exercício da posse na ação possessória, ela decorre apenas de uma situação fática, pontual, ocorrida no caso concreto ali no dia a dia. Né? A pessoa invade, a gente vai trabalhar bastante com algumas hipóteses que eu acho que podem ser exploradas numa prova de segunda fase, numa prova de sentença civil com vocês. Tudo bem? Até aí tá tudo bem? Tá tranquilo? Fácil? Tá? Então vamos lá. Um outro tema que eu acho importante, eu coloquei para vocês, esse é um tema importante. Julgado do STJ. Competência da ação possessória, agravo regimental nos embargos de declaração, no agravo de instrumento. Só um detalhe, como tem recurso nesse país, né? É uma loucura. Agravo regimental nos embargos de declaração, no agravo de instrumento. A gente adora um recurso, né? É uma tara. 50 tons de cinza, o sistema recursal brasileiro. Tamanha a nossa tara. Compromisso de compra e venda, competência, foro de eleição. Afastamento do artigo 95 do CDC. Jurisprudência, Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta do foro prevista no artigo 95, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal, surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Alberto, me explica o que é isso. Ações muito comuns. Pode ter algum tipo de discussão de competência, eu já estou dando a resposta para blindar vocês no momento da sentença. O que eu quero dizer com isso? A regra é que a ação possessória deve ser demandada aonde? Na situação do imóvel. Na situação do imóvel. Tá bom? Essa é a regra. A gente tem que propor a ação. A gente tem que propor a ação na situação do imóvel. O artigo 95, que ele trabalha no julgado, por ser um julgado 2014, equivale ao artigo 47 do novo CPC. Tudo bem? Então, para as ações fundadas em direito real sobre imóvel, é competente o foro da situação da coisa. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu, ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação, anunciação de obra nova. Então, a gente teria a aplicação nas ações possessórias da situação da coisa. Ok, já entendi. Só que qual é o detalhe? E esse tipo de ação é uma ação muito comum. O pedido possessório, ele é uma consequência e, portanto, prevalece o foro de eleição. Alberto, me dá um exemplo mais claro. Eu ainda estou inseguro, eu ainda estou com medo, estou aflitinho, preciso aquietar meu coração. Tá bom. O exemplo é esse. As partes fazem um contrato de compra e venda. O contrato não é cumprido. Não é cumprido? Não, inadimplência. O comprador não está pagando. Então eu quero rescindir o contrato. Ótimo. Se você quer a rescisão do contrato, qual é o pedido natural e consequente de uma rescisão de contrato? Bom, deixa eu ver. Ele não está pagando. Eu quero rescindir o contrato de compra e venda. Se rescindido o contrato de compra e venda, naturalmente o imóvel vai ficar comigo. Vai voltar para mim. Então, qual é o pedido que eu quero? Rescisão do contrato. Qual é a consequência lógica da rescisão do contrato? Isso, vocês estão certos. Quando vocês falam todos juntos, eu sinto que está rolando uma energia. É a entrega do bem ao autor da ação, então o vendedor, neste contrato de compra e venda. Qual é o meu pedido? O meu pedido é, juiz, rescinda o contrato. Rescindido o contrato, devolve para mim aquilo que eu tinha vendido para ele. Porque se o contrato não mais vigora,
Deu para entender que o segundo pedido é um pedido de retomada da coisa? De retomada do bem. Então eu quero a reintegração da posse, que era minha e que com o contrato não mais exercia meus poderes. Ok? Faço isso. Rescindido o contrato, eu quero a retomada do bem, a reintegração na posse. Diante dessa situação, a ação possessória, ela é consequência, pedido seguinte, num contrato de compra e venda. Nessa situação, vigora, para fins jurisprudenciais, que prestigia-se o foro de eleição em desprestígio à situação do bem. Artigo 95 do CPC, que a gente vai substituir aqui, só para nossa organização. Aqui, artigo 95, vamos colocar 47 do novo CPC. Tá bom? E agora sim, vamos falar dos interditos possessórios. 3. Reintegração de posse, quando eu tenho o desapossamento do bem, o esbulho, a manutenção diante da turbação, da agressão à posse sem o desapossamento, e o interdito proibitório, a existência de ameaça na intenção de consumar a agressão. E eu já vou aproveitar esse slide, já que eu estou com as 3 hipóteses, para falar de uma situação que pode acontecer. Imaginem que eu tenho um caso de ação possessória em que eu tenho uma evolução na lesão. Uma evolução na lesão. O que significa isso? A ação começou com uma ameaça, a ação se desenvolveu, inclusive na fase de instrução, já efetivamente com uma agressão à posse, e no momento da sentença eu tenho uma agressão já extremamente violenta, com o total desapossamento do imóvel. Mesmo que a ação proposta tenha sido um interdito proibitório, poderá o juiz, no momento da sentença, determinar a reintegração, pois esta lesão agravada no curso da demanda, a lesão agravada, se quiserem colocar aí, a lesão agravada no curso da demanda não impede a concessão da tutela possessória, mais adequada ao caso concreto. Não impede a concessão da tutela possessória mais adequada ao caso concreto. Tudo bem? Eu não dito tudo, porque como vocês acabam tendo material de suporte aí, eu fico mais preocupado em conseguir caminhar com vários temas, porque sentença civil é tudo, né? Quem está dando a sentença penal? O PH? Então, eu brinco, é isso aí, você pega meia dúzia de fatos, joga ali, trifase na pena, qualquer um faz isso, né? Você tem o tico e teco, você consegue ser juiz criminal. Agora, não, eu sou juiz. Não, você é juiz civil, né? Essa é natural a pessoa falar isso. Você é juiz? Sou. É civil. É evidente isso, né? Aí a gente já tem mais problema. Porque são muitas as situações, elas nem se misturam, nem se comparam. Piada, tá? A parte. Vamos voltar. Tem um outro problema que eu quero passar para vocês aqui. Eu posso ter a seguinte situação no mesmo caso. Eu tenho uma pequena lesão. Eu vou fazer uma... Isso aqui é uma fazenda. Desse lado,
esse azulzinho, é uma ameaça de invasão, tá bom? Ameaça de invasão num pedaço da minha fazenda. Nessa outra entrada aqui, eu já tenho uma agressão à posse. Agressão em que sentido? Eu ainda consigo dispor, usufruir do bem, mas já com algum embaraço. Aqui no azulzinho, eles estão naquele momento do tipo, o Ru vão me invadir. Aqui eu já estou tendo um embaraço para... Opa, estava tão bonitinho. Eu já estou tendo um embaraço para exercer a minha posse. Ok? Típico caso de manutenção. E tive efetivo esbulho desse pedacinho aqui. Só fala, nossa, mas quantas agressões no mesmo momento? Estou sendo atacado de todos os lados? Isso. Qual é a ação, qual é a tutela possessória cabível? Havendo, então, essas múltiplas agressões, coloquem assim, havendo múltiplas agressões, de intensidades distintas, caberá ao autor promover a ação possessória que repele a maior agressão possível. Ou seja, se quiserem colocar entre parênteses, qual é a ação que ele vai entrar? Reintegração de posse. Ação de reintegração de posse. Tudo bem? Ficamos bem com isso? Então, agressões múltiplas de intensidade distintas, eu vou com um remédio mais forte. Quais são os sintomas? Ele está gripadinho. Gripadinho em casa a gente dá chá quente. Ele está com um pouquinho de febre. Com um pouquinho de febre eu coloco uma compressa gelada na testa. Tá bom. Não, mas ele também está com a pneumonia. Então já vamos com tudo para cima da pneumonia e o resto a gente acaba cessando com um remédio mais forte. Essa é a ideia, tá? Então, diante de pequenas lesões, a gente pega aquela que é a maior delas e para cima delas, tá bom? Bem, superadas essas questões, o primeiro dos requisitos, e esse é um requisito comum a todas as formas de tutela possessória, é a prova da posse. Prova da posse. E essa prova da posse, eu coloquei pesquisa de campo fundamental. Eu vou me permitir andar um slide para frente e já vou voltar. Mas só para vocês verem como isso na prática vai funcionar. Eu peguei um julgado velho para vocês, uma decisão antiga, pode ser? 15 de maio de 2016, decisão velha, para tentar mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Eu sei que a ideia é que as aulas sejam atuais, mas eu peço desculpa, foi o julgado que eu achei que dava para usar. Mas vamos lá. Olha o que eu quero mostrar para vocês, como isso é importante. Reintegração de posse de bem imóvel, improcedência. Pouco me importa o resultado da demanda, tá? Imagens fotográficas, ficha cadastral escolar, comprovantes de conta de consumo, impostos juntados pela requerida que demonstram indícios de permanência pacífica no imóvel
por longo período. Autor que não produziu qualquer prova capaz de afastar tais indícios e não comprovou o exercício de posse anterior. Ausência de comprovação de esbulho, impossibilidade de discussão de domínio. Súmula 487 do STF obsta a discussão de domínio em ação possessória. Inclusive já dei o exemplo aqui, né, no começo da nossa aula. Então tá bom. Para mim era o que bastava. Aí a questão de fixação de honorários e assim por diante é irrelevante para o nosso caso. Mas o que eu quero dizer, foi alterado e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse julgado do TJ, a desembargadora Cláudia Tabosa Pessoa, que fica o reconhecimento que ela é uma ótima juíza, ótima magistrada aqui em São Paulo, eu tenho o prazer de dar aula na pós-graduação lá na Escola da Magistratura com ela, trouxe para mim o que era mais importante para vocês aqui, que é o que a gente vai ter na nossa segunda fase. Este indicativo de dados, de elementos, que aqui ela disse, olha, eu gostaria que tivesse conta de consumo, cadastro disso, ficha de abertura de conta em banco, comprovante de pagamento de tributo, imagem fotográfica, aquelas fotos, tamo junto, Copa 1994, Estados Unidos, é nóis e tal, tipo, mostrando que o cara já está lá há muito tempo, está apoiado na cerca da fazenda e tal. Então, este conjunto que ela disse que não estava presente, só terá sucesso para fins de comprovação do requisito posse quando presente. Então, essa pesquisa de campo, ok. É que na nossa prova vai ser fácil, ele vai ter que dar indicativos para a gente do reconhecimento, né, ou da possibilidade de reconhecimento. Mas essa é a ideia, tá? Quem não tem posse não tem tutela possessória. Falamos do caso da detenção, no comecinho. Aquisição de imóvel por escritura sem posse, sem possessória. Mas, como eu havia adiantado, e aqui eu faço já um embasamento jurisprudencial, a aceitação da transmissão da posse por escritura pública. Foi exatamente o exemplo que eu falei. Posse civil, cláusula contratual de transmissão. No não cumprimento, autoriza ação possessória ao adquirente da propriedade só emissão. Eu me preocupo às vezes em colocar os recursos especiais, essas coisas todas, não porque vocês vão ter a oportunidade de, no curso da prova, ter todo esse tempo. Imagina, vai ficar citando recurso especial, você está louco? Não, eu não quero que vocês façam isso. Eu só estou mostrando para vocês ficarem mais tranquilos. Olha, o julgado tem julgado para cá, a gente caminha para lá. Por quê? Alberto, eu vou passar na segunda fase independente de qualquer coisa. Gosto disso, gosto assim. Mas vai que o examinador acaba tendo uma postura muito severa com um item ou outro, acaba descontando ponto. O material de apoio é óbvio que serve para vocês estudarem e para que isso fique mais tranquilo para vocês. Mas as indicações dos recursos especiais, extraordinários, súmulas e assim por diante, também acabam trazendo uma tranquilidade, porque diante de algum descontentamento de vocês nas correções, talvez você já tenha uma boa fundamentação jurídica para, inclusive, ingressar com um recurso de revisão da nota na segunda fase. Então, eu estou preocupado não só em ensinar, mas no ajudar, se vocês precisarem de uma revisão no tocante à nota que foi atribuída, tá bom? Mas o importante para mim é possível, em autorizada na escritura pública, o ingresso com ação possessória. Tá bom? Qual é o segundo requisito? Falamos do julgado. O segundo requisito. E agora sim, estou falando de embaraço na posse. E para falar de embaraço na posse, o meu segundo requisito é prova de turbação. Prova de turbação, embaraço no exercício da posse. Se eu estou diante de turbação, a ação cabível é a ação de manutenção. Os fatos que molestam o exercício da posse. O que é interessante, eu gostaria que vocês tivessem isso aqui como um cuidado especial. As ações possessórias, elas não exigem prova de prejuízo, gente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não demonstrar prejuízo, você pode ganhar a ação possessória? Pode. Por que a ação possessória tem seus requisitos, e a gente está falando um pouquinho deles, mas tem prova a posse, prova a agressão à posse, que te dou a tutela possessória. Não, mas eu tive prejuízo. Bom, então quer dizer que você vai formular pedidos indenizatórios, que eu vou apreciar sim ou não. Mas a tutela possessória
não está atrelada à existência de prejuízo, gente. Prejuízo não é requisito da tutela possessória. Tudo bem? Vamos continuar. Quais são as modalidades de turbação? Eu deixei para vocês bem mastigado o que vocês vão encontrar na doutrina e na jurisprudência, como algumas sutilezas de afrontas ao exercício livre da tutela possessória, ou melhor, dos direitos possessórios. Então, eu posso ter uma turbação direta, exercida sobre o bem. Então, o invasor vai lá e abre caminho diretamente no bem de terceiro. Indireta, exercida externamente por ameaças a futuros inquilinos, é aquela hipótese apaixonada do terceiro. Você não vai alugar para mim, então não alugará para ninguém mais. E aí todos os interessados ele passa a ameaçar. Como é que ele embaraça o exercício da posse, então? Ameaçando terceiros. Então todo mundo que se interessa pelo local, ele fala, você gostou da área? A área é linda, né? Incrível. Nossa, é verdade, mas vou contar um segredo para você. Qual? Se você fechar com ele, esse talvez seja a última coisa que você faça na vida. É porque, não, vou matar você. Aí ele fala, então não vou fechar. Percebem como há o embaraço indireto? A não fruição em razão de uma ameaça externa? Tá bom? Positiva, prática de atos materiais, passagem pela propriedade alheia, o gado na pastagem do outro e assim por diante. Negativa, dificulta o embaraço e exercício livre da posse. Impede a utilização da porta. Vou dar um exemplo rapidinho, porque eu sei que nossa primeira aula já está acabando. Olha que situação interessante. Imaginem que vocês querem... Vocês não, vocês nunca seriam capazes disso. Mas vocês, como juízes, podem pegar uma ação como essa. Vamos pensar assim. Nós temos 3 casas no mesmo terreno. Aquela coisa que começa como o pai construindo para o filho, que constrói para o filho. Bom, resumindo, um vende para cá, o outro vende para lá. O pai resolve que vai comprar todas as casas ou quer ter a fruição, o domínio de todas as casas. E domínio não é domínio jurídico, é domínio tipo assim, não, eu vou mandar aqui de novo, eu quero ser possuidor. E tem uma das casas que ele não consegue de jeito nenhum comprar. Quem mora lá é um deficiente físico, um cadeirante, uma casa térrea, plana, de fácil acessibilidade. Tá bom, mas ele não quer vender para este outro proprietário. Tá bom, outro possuidor da área e tal. Aí o que esse outro possuidor da área faz? Eu falei que tem um caminhozinho, né? Um corredorzinho que leva para todas as casas. O que ele faz? Ele coloca lixo no corredor, sofá velho, vai enchendo de entulho o corredor. Por que ele faz isso? Porque se eu estou dizendo que o possuidor é um cadeirante, talvez ele tenha dificuldade de ir com a cadeira se o corredor está cheio de coisa. Então ele tem dificuldade para entrar na casa e tem dificuldade para sair da casa. Isso ficou claro para vocês? Então, como é que este agressor ele atua? Ele atua de maneira a embaraçar, ele impede a utilização. Mas olha a sutileza da coisa. Talvez colocar um sofá velho ou espalhar entulho pelo chão no corredor não faria a menor diferença para uma pessoa que tivesse uma locomoção plena, andasse. Ele anda, desvia, pula e assim por diante. Agora, para um deficiente físico, talvez aquele embaraço ele seja total, porque ele tem que chamar um terceiro, ele tem que fazer uma série de coisas para conseguir utilizar o seu imóvel. Tá certo? Olha a sutileza do embaraço possessório da turbação. Ok? Vamos dar uma paradinha, a gente já volta. Obrigado.